já de aula com algum de vocês aqui? Já, beleza. Vocês estão fazendo pré-vestibular, não é isso? Vocês receberam uma folha de questões? Alguém já olhou a folha, já fez alguma questão? Não. Antes de começar, duas propostas. A gente pode começar explicando ou indo direto para as questões. Eu acho que alguns de vocês eu já estou lembrando. Se você, o vestibular que vocês vão fazer, eles cobram que vocês pensem o que é história, assim, enquanto ciência, enquanto um assunto. Eu sei que, pô, imagina todo mundo que tem rede social, é comum na rede social debater fatos históricos, enfim, tipo, nazismo é de um lado, nazismo é de outro, presidente tal foi virar presidente tal. Assim, isso é história também, mas para o vestibular eu preciso que vocês esqueçam muito do achismo do que a gente tem na nossa opinião e se atentem a uma coisa que o Enem sempre dá, o texto. Só tem um jeito de você se atentar ao texto, é ler o texto, você tem que ler o texto. O Enem sempre dá um texto, introdutório para vocês. Eles sempre pegam alguns autores clássicos, ou pegam algumas notícias, mas sempre no texto do Enem está na essência da resposta. Tem duas maneiras de escolher questões do Enem. Uma é você saber tudo, todos os fatos históricos, todas as datas, todos os episódios, todos os processos, o que é impossível. E a segunda é, quando a gente não souber o que está falando, lê o texto e do texto você vai extrair a resposta. É muito tranquilo isso, só que é um exercício. Então, quanto mais você fizer, mais habilitado você vai ficar na hora da prova. Até porque a prova tem um tempo, na minha opinião, muito curto para tanta questão. E os textos do Enem são, cada página é uma questão. Então, assim, só que é extremamente importante que vocês leiam o texto. Nessa primeira opção, embora vocês tenham visto a resposta, ele trabalha com um conceito muito básico em história, que é quem detém a verdade na história. Vou resumir melhor. O Brasil foi proclamado independente no dia 7 de dezembro de 1822. Fato. Quem declarou o Brasil independente? Dom Pedro I. Fato. Não há contestação sobre isso. Agora, Dom Pedro estava montado num cavalo branco ou em cima de um burro? No quadro pintado classicamente, Dom Pedro estava montado num cavalo branco, com a sua espada em risco, cercado por tropas. Existem outras versões que falam que não, que ele estava montado em um burro. Porque burro anda longas distâncias. E ele estava vindo de Minas, de São Paulo para o Rio. De burro, de cavalo. Então, para andar nessa distância sem parar, tinha que ser um burro, não um cavalo, que seria um animal que varia mais paradas. Então, assim, o fato é, independência do Brasil, 7 de setembro. Agora, a verdade é que talvez ele não estivesse montado num cavalo. Talvez estivesse montado num burro, que é um animal tecnicamente inferior ao cavalo. Só que quem controla a verdade da história monta um processo de que ele está montado num cavalo branco, com a espada em risco, cheia de soldados, como se fosse um evento assim, tipo revolucionário, tivesse mudado a história do país do ponto de vista prático. O Enem gosta de brincar com isso. A primeira questão, quando ele pergunta o elemento comum na história política, e repare, a independência do Brasil é uma questão política, ela está associada à letra C porque muitas vezes a verdade da história, o Enem gosta dessa brincadeira, está controlada por um pequeno grupo. Desculpa, o Tomás está com a versão sem gabarito, não é isso? É, isso que eu tô vendo aqui. Não, tranquilo, acabamos de mandar a versão do gabarito, que eu achei que todo mundo tivesse com essa versão sua. Mas assim, pega essa lógica do Enem, porque assim, embora a gente tenha um gabarito, a gente sempre vai ser letra C, esse tipo de pergunta. O Enem gosta de fazer esse tipo de questões. Quem controla a história? É um grupo de pessoas pequenas ou a maioria das pessoas? Tem outra questão do Enem muito clássica, que ele pega um poema, um cara chamado, acho que é Bertolt Brecht, uma coisa assim, que o cara fala assim, pergunta quem construiu as pirâmides do Egito, quem fez as máquinas da Revolução Industrial, que ele foca justamente nessa questão, que existe a verdade da história, o fato em si, existe a visão que o grupo que controla a história, digamos assim, cria. Basicamente, esse grupo que controla a história é o grupo vencedor, por assim dizer. Como assim o grupo vencedor? Imagina que você está numa guerra. Vamos, Segunda Guerra Mundial. Nazismo, fascismo, vocês já ouviram falar, beleza? Hitler. Se o Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial, já pensaram como é que é ser o mundo hoje em dia? Tem um seriado na Amazon chamado O Homem no Alto do Castelo, que é um seriado sobre isso. E se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial? Existiria Estados Unidos? Será que o Hitler não tentaria invadir os Estados Unidos depois? Só que como quem ganhou foram os não nazistas, digamos assim, ou a galera que combateu o fascismo, a verdade da história seguiu um curso de caminho. Então aquele grupo criou uma história de que no dia D, tem vários filmes sobre isso, as tropas chegando. Qual foi a primeira tropa que chegou lá? Foi americana ou foi russa? Os filmes americanos mostram sempre as tropas americanas. Tem aquele filme chamado A Vida é Bela, vocês já viram? Já ouviram falar? Não? É um filme italiano que, que o cara... Enfim, não vou contar o final do filme. No final, o que aparece? Aparecem os americanos. Porque é um filme que é meio que vendido pro Ocidente. Nos filmes russos da Segunda Guerra Mundial, sempre quem chega primeiro são os russos.
Porque para os russos, a verdade é controlada pelo grupo dos russos. Então quem vai chegar primeiro são os russos. O Enem brinca muito com essa questão. Tipo, o que é a história? Quem controla a história? Existe a verdade, existe o fato, você não precisa se preocupar, mas alguém pergunta, quem está controlando, quem está criando essa versão? Nessa questão que a gente viu agora, a brincadeira é essa. A história política, ela é controlada por um pequeno grupo. Esse pequeno grupo constrói algumas verdades, e o texto inicial dá a entender isso. Por isso que no caso é a letra C. Mas quando vocês se depararem com um tipo de questão desse tipo, primeira coisa, lê o texto. Não entendi o texto, lê de novo, lê com calma, risca o texto, porque no texto vai estar a essência da resposta. Se vocês não souberem a resposta factual. Esse caso aqui é uma questão basicamente de interpretação de texto, onde vocês lembrarem disso aqui. A história tem verdades. Essas verdades são controladas por grupos, por pequeno grupo, por minorias. Deu para entender essa lógica? Na número 2, eu sei que vocês viram o gabarito, mas assim, alguém marcaria diferente do que foi o gabarito? Tomás, você deu para responder 2? Deu tempo? Não. Não? Dá uma lida então, só pra gente. A número 2, ela indiretamente ela tá brincando com essa mesma ideia aqui. Só que ela pega uma outra versão para isso, que é um questionamento. Se isso aqui realmente vai valer para sempre. Eles pegam um texto de um cara chamado René Descartes, só para situar o Descartes. O Descartes é um filósofo, iluminista, eu vou até abrir daqui a pouco sobre o iluminismo, para a gente aproveitar. Mas assim, a grande questão do Descartes é o seguinte: pô, não acredita em tudo que as pessoas te dizem. Nunca. Questione tudo, porque não existe verdade absoluta. Por exemplo, se eu chegar para vocês e falar que o Brasil foi proclamado independente em 7 de setembro de 1822, vocês vão falar, tá certo. Alguém vai jogar no Google e de repente vai achar, não, professor, na verdade era 11h59 e era quase meia-noite. Quando ele terminou de falar já era meia-noite 1. Então não foi no 17, foi no dia 8. O Descartes está falando para vocês fazerem isso. O iluminismo, enquanto movimento, gente, se não entender minha letra, então toque, tá? Eu sei que às vezes ela é abusada. O iluminismo, enquanto movimento filosófico, de pensamento crítico, ele acontece na França. Então, por isso, é o lugar onde ele mais se desenvolve, mas não é só na França. Ele acontece em boa parte da Europa, inclusive chegando no Brasil. Mas, basicamente, o iluminismo faz o seguinte: ele pega o mundo que ele está vivendo, que é a sociedade do antigo regime, eu posso falar o que daqui a pouquinho, e questiona usando uma coisa chamada razão. Razão, ciência. Iluminismo, França, razão. Lembra desses três conceitos, dessas três palavras: iluminismo, França, razão. Pensamento racional. Em que sentido? Tudo que você escutar em algum lugar, mano, tu tem que questionar. Seja do teu professor, seja de algum amigo. Você ouviu alguém falando que uma coisa é A, por que ele é A? O iluminismo, quando usa razão, ele está fazendo basicamente isso aqui, ó, perguntando por quê. Por quê? Por que isso acontece? Por que tem que ser assim? E ele faz isso com todos os fatores da sociedade. Por exemplo, já ouviu falar de um cara chamado Isaac Newton? Acho que na aula de física você deve ter ouvido falar, questão dos vetores, lei da gravidade. O que é a lei da gravidade? O Newton, reza a lei, ele estava embaixo de uma árvore e uma maçã caiu na cabeça dele. Quando a maçã caiu, ao invés de ele xingar a maçã, ele perguntou, por que a maçã caiu? E aí quando ele perguntou, usou a razão, e perguntou por quê, ele se enquadra como um pensador iluminista. Como é o caso do Descartes, nesse texto que vocês estão vendo aqui. No iluminismo, os caras assim, famosinhos, que são muito caídos na prova, que eram Descartes, Rousseau, Descartes, Rousseau, R-O-U-S-S-A-U e Montesquieu. Quando você lê um texto, que o Enem sempre coloca embaixo a referência do texto, pode reparar, esse texto embaixo está escrito Descartes.R, que é no caso de Hegel. Falou de Descartes, falou de Rousseau, falou de Montesquieu, são os caras mais famosos que caem no Enem, está falando de iluminismo. Se está falando de iluminismo, está falando de razão. Onde é que aconteceu? Principalmente na França, mas um lugar também que ele acontece muito é na Inglaterra.
E esses caras estão simplesmente questionando o porquê das paradas do mundo dele. Aí tem desdobramentos em vários formatos. Por exemplo, desculpa, estou muito acelerado, mas tá dando para entender? De boa? Juradinho? Então beleza. Tem vários desdobramentos, por exemplo, na política. Como esses caras estão na França e na Inglaterra, vou botar em 1700, século XVIII, quem governa esses caras é o rei. E como eles estão utilizando a razão, eles estão perguntando, por que o rei me governa? Por que tem que ser um rei? Por que tem que ser aquele cara? Por que não pode ser eu? Por que não pode ser uma pessoa que é amigo meu? Eles estão questionando a política da época. E na época, como você tinha uma política que ela era conhecida como absolutista, como absolutismo monárquico, os iluministas acabam perguntando por que tem que existir absolutismo monárquico. E mais, oferecendo alternativas ao absolutismo monárquico, que é, por exemplo, no caso a alternativa que eles oferecem na política, é a república. E principalmente a questão da Constituição, a República Constitucional, como a Constituição. Só para explicar, a Constituição é um documento escrito que está dizendo o que o rei pode e o que o rei não pode fazer, o que o governante pode e o governante não pode fazer. Essa ideia de Constituição, que nem a gente tem hoje em dia, que volta e meia alguém reclama da Constituição no Brasil, ela vem de você ter um documento escrito dos iluministas, dessa galera aqui. Quando eles começam a botar o porquê das coisas existirem. E quando eles colocam o porquê das coisas existirem, estão dizendo o seguinte, olha, qualquer um pode ter uma ideia melhor do que outra pessoa. Então todos têm que ser ouvidos igualmente, todos são seres racionais. Por isso que, por exemplo, na questão 2 o gabarito ficou como letra D, de dado. Porque o que o Descartes está ressaltando? A autonomia do sujeito pensante. Mas é a autonomia de vocês pensarem. E vocês que eu falo no sentido geral. Todo mundo pode questionar, todo mundo pode indagar. Só que o Descartes vai além. O Enem não cobra muito isso. O Descartes utiliza que você faça isso também de um método racional. Não é porque você tem uma opinião que é diferente da outra pessoa, quer dizer que a realidade é diferente da outra pessoa. Você pode até discordar de mim, mas explico por que você discorda de mim. E aí você fala, eu discordo de você por causa disso e disso. Exemplo, o Brasil virou independente no dia 7 de setembro. Aí o Tomás chega e fala assim, pô irmão, discordo. Foi no dia 8. Aí eu pergunto, por que, Tomás? O Tomás fala, porque já era de noite, os caras não tinham relógio, na verdade o certo já tinha passado da meia-noite. Eu falo isso baseado nisso e nisso. Está usando um método racional para discordar. Os iluministas estão fazendo isso aqui. É iluminista, não Illuminati, não confunde. Beleza? Iluminista. E o Descartes é iluminista nesse sentido, por isso que ele destaca o sujeito pensante, por isso que a opção da questão 2 é a letra D. Enfim, tranquilo, assim, a gente pode seguir com as questões de explicando, ou vocês preferem que a gente faça explicação geralzona? Pode? Tá bom assim? Então eu vou seguir. A questão de escrever assim no quadro. Dá para vocês anotarem? Vocês preferem que eu sistematize melhor isso? Não tá dando assim? Tá certeza? Tomás, tá dando para acompanhar? Tranquilo? Beleza? Então, galera, vamos fazer a 3, que é da UERJ, a 4 também é da UERJ, desculpa. A 5, a 6 e a 7 são do Enem. Aí vamos lá, acho que 6 minutos, dá para ser? A gente tem duas questões da UERJ, eu sei que vocês não vão fazer, provavelmente todo mundo na prova da UERJ, mas assim, a UERJ é um pouquinho diferente do Enem no seguinte aspecto. O Enem usa texto, pra caramba. Tipo assim, a UERJ já não bota tanto texto. A UERJ é muito mais objetiva, ela coloca uma imagem. As provas da UERJ quase todas têm um desenho e um pequeno texto junto com a questão. O que significa isso? Vocês vão ter que tentar ler a figura e tentar entender o que a figura está querendo te dizer. O Enem faz a mesma coisa, só que o Enem coloca um texto gigante para você ler. Em tese da UERJ é mais prático porque você perde menos tempo lendo a questão. Por outro lado, você tem que gastar mais tempo pensando. Por exemplo, nessa questão 3 aqui, a imagem, na boa, é o Napoleão quando está jogando boliche com o mapa do mundo. O que essa imagem quer dizer? A gente tem que começar, aí começa a confundir com ele está jogando boliche ou ele está só com o mapa do mundo? E essa ave no ombro dele significa o quê? Então assim, são várias possibilidades que a gente tem. A utilização da imagem, ela acontece um pouco no Enem, mas o Enem utiliza muito mais o texto. Às vezes o Enem também utiliza um texto longo e uma imagem longa, mas são jeitos diferentes de fazer questão. A UERJ, ela acaba sendo um pouquinho mais direcionada para você lembrar do conteúdo do assunto.
Então, assim, a imagem, pô, ajuda um pouco, a pergunta ajuda um pouco, ajuda, mas a UERJ, ela fala assim, não, galera, eu quero saber se você realmente sabe do tema. Então, assim, de acordo com a prova que vocês forem fazer, acaba tendo essa diferença de banca, digamos assim, de formato de fazer pergunta, e acaba influenciando no quanto a gente estuda. A UERJ, ela cobra um conteúdo muito menor, ela cobra século XIX, século XX de história, ou seja, você estuda praticamente da independência do Brasil para cá, até os dias de hoje, e no mundo também você pega a Revolução Francesa, que é 1789, até fim da Guerra Fria, é menos conteúdo, porém ela te cobra esse conteúdo mesmo. O Enem não, a gente cobra do Império do Egito Antigo até os dias de hoje, mas ele vai te ajudando com os textos. Então, assim, de acordo com a banca que vocês tiverem, vale a pena levar isso em consideração na prova. Na questão 3, por exemplo, o Enem, a UERJ está tocando na questão do fim da Era Napoleônica. O que foi a Era Napoleônica? Foi um período em que a França foi governada por um cara chamado Napoleão Bonaparte. Já ouviu falar de Napoleão Bonaparte? Tranquilo? Então, beleza. Napoleão, assim, ele foi um imperador de 1804 a 1815, que ele fez várias paradas para a França, que na época foram consideradas muito legais, como, por exemplo, a criação de um negócio chamado Código Civil, a implantação de um negócio chamado bloqueio continental, que foi, na verdade, uma medida que ele teve para tentar impedir que a Inglaterra recebesse mercadorias, ou seja, a Inglaterra acabaria sendo eliminada pela falta de mercadorias. Mas para fazer tudo isso, ele teve que fazer uma coisa antes. Ele teve que conquistar o território europeu. O que significa conquistar o território europeu? Ele teve que pegar o exército dele na França e ir marchando para conquistar o território da Itália, para conquistar o território que era da Espanha, conquistar o território que era da Portugal. Basicamente, é como se ele invadisse um outro país. E foi isso que ele fez. Ele invadiu os outros países. Ele invadiu boa parte da Europa, inclusive Portugal chegou a invadir, Espanha chegou a invadir. Ele chegava lá, tirava o rei absolutista que tinha lá e colocava alguém da família dele para governar sobre uma espécie de constituição. Por que essa espécie de constituição? Porque o Napoleão ele é fruto do iluminismo, que questiona o que a gente viu do absolutismo monárquico e que é representado na Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Só para vocês assim, a gente se alinhar. A Revolução Francesa foi a expressão na prática do pensamento iluminismo, do pensamento iluminista. Por quê? Essa ideia de você questionar com base na razão a estrutura política e a estrutura econômica do antigo regime, que era absolutista monárquico e mercantilista, que basicamente diz o seguinte: o rei pode fazer o que ele quiser com a sociedade. A galera falou assim: pô, isso não está dando certo, a vida não está melhorando de ninguém. Na França, a galera estava passando por uma grande crise econômica. Crise econômica é fome, desemprego. Fome, desemprego e inflação. São as 3 características de crise econômica. As questões sempre botam isso. O desemprego, a fome, se falou isso na questão, é crise econômica. Fome, desemprego e inflação. A galera fez o que na França? Pô, se a gente está passando fome, não está tendo emprego, os preços das coisas estão subindo, a culpa é do governante. O governante na época era o rei, absolutista monarca. E aí a galera falou, pô, aí usa o limite. Por que a culpa é do governante? Porque ele não é cobrado, ele pode fazer o que ele quiser. Por que ele pode fazer o que ele quiser? Porque ele tem poder absoluto. Então, vamos consertar isso. Como? Não tem mais poder absoluto, vai ter uma constituição. Não vai ser mais monarquia, vai ser república. Ou seja, a gente vai eleger alguém do povo para governar para o povo. A economia, por que a economia está mal? Porque não tem emprego, porque as pessoas não têm liberdade para fazer negócio. Se alguém quer uma empresa e o rei não gosta da empresa, essa empresa vai ser fechada. Então o que as pessoas queriam? Menos intervenção do Estado, na verdade eles queriam liberdade econômica, liberalismo econômico, ou capitalismo liberal, como vocês queiram chamar. Isso tudo vem com o iluminismo. Isso tudo acontece na França em 1789 a 1799, com a Revolução Francesa, em que ela acaba com essa estrutura de absolutismo monárquico e de mercantilismo. Só que a parada ela fica tão bagunçada, digamos assim, tem muitos problemas, que no final da Revolução Francesa surge a figura de um general militar muito famoso, que é o Napoleão Bonaparte. Napoleão é um general militar de várias conquistas para a França, tanto na Europa como fora da Europa. Por exemplo, sabe as pirâmides do Egito, que a gente vê em filme e tudo mais? Um filme muito maneiro que eu gosto é a Múmia, que explora bem essas ideias. Boa parte dessas pirâmides elas foram redescobertas com Napoleão, quando ele conquistou o Egito. Teve um cara interessado, ele começou a levar estudiosos para pesquisarem aquilo, ao invés de destruir, não. Vamos tentar ver o que tem embaixo da areia. Então as pessoas tiravam a areia, que a pirâmide estava coberta por areia, tiravam a areia para pegar inicialmente as riquezas que tinha nas pirâmides. Por isso que nos filmes da Múmia, todo mundo está procurando riqueza no Egito. Os faraós eram enterrados com as riquezas que eles tinham. E o Napoleão fez isso. Só que graças a ele, por exemplo, as pessoas conhecem algumas pirâmides que tem hoje. E são usadas no cinema. Então, assim, é nesse contexto que o Napoleão chega na França a se tornar o imperador que ele se tornou. Até aí, deu para entender isso de boa? Certeza?
E aí assim, beleza, só que nada dura para sempre. Em 1814, 1815 ele perde o poder dele. E a pergunta da UERJ é basicamente o seguinte: quando ele está perdendo o poder dele, ele está guerreando para se manter no cargo. O que teve de consequência para a Europa essas guerras napoleônicas? No caso, nessa questão número 3, gabarito letra D de dado, beleza? O que é isso? A expansão territorial e a reorganização das fronteiras políticas. Lembra que a gente falou que o Napoleão, com seu império, ele conquistou vários territórios na França? Ou seja, expansão territorial. Ele está pegando, a França está virando o império, ela está tomando Portugal, está tomando a Espanha. E, consequentemente, isso está fazendo com que as fronteiras de Portugal com a Espanha, da Espanha com os outros países, acabem mudando. Afinal de contas, agora você tem um novo governante ali. E, no caso, ele mudou o rei da Espanha, por exemplo. Então isso provocou também uma mudança nas fronteiras políticas. Repara que a imagem, ela faz uma alusão muito simples, muito indireta ao que realmente a pergunta está fazendo. É assim que a UERJ trabalha. Eu vou fazer a UERJ fica ligado nisso. E a UERJ que eu falo vale também para as provas da UERJ, que são as provas de bancas de concursibilidade. Também tem que ficar ligado nisso, beleza? Deu para entender essa questão? Foi tranquilo? Posso seguir em frente? A questão número 4, vocês fizeram? Que é a foto do Leonardo DiCaprio, do filme do Regresso. A questão 4, ela toca indiretamente nisso. Ela toca, na verdade, sobre um processo de expansão norte-americana, mas que também está ligado a uma ideia nova de imperialismo. Basicamente é o seguinte: com o iluminismo, você tem uma valorização do pensamento racional. Em que sentido? Pô, não dá mais para a gente fazer as coisas no achismo. A gente tem que fazer as coisas de maneira organizada, de maneira pensada. Sabe a bandeira do Brasil, ordem e progresso? Essa é a lógica que um pouco começa a nascer com o iluminismo. De maneira ordenada, para você ter progresso. Então, isso criou na Europa, de maneira geral, vou pegar aqui a França e a Inglaterra, uma ideia de civilização. Mas como assim de civilização? É uma ideia de organização. Uma ideia de que você tem um modelo que as coisas vão funcionar em todo lugar do mundo. Por exemplo, hoje em dia, galera, se a gente está com uma blusa na rua e está com um símbolo mais ou menos assim, a gente sabe a alusão a que marca está se fazendo. Se tiver com um jacarezinho, a gente também vai lembrar do que marca está fazendo. Repara que tanto aqui quanto na China é possível ver alguém utilizando um tênis da Nike. Se você utiliza um tênis ou uma blusa da Nike, é sinal de que você tem dinheiro, ou que você ou que alguém te deu alguma coisa. Mas é um sentimento, é uma coisa que é padronizada meio que em todo mundo. Outra coisa, por exemplo, vacina. O pessoal pode tirar a vacina chinesa, mas repara, uma vacina que vai ser aplicada na China pode ser aplicada no Brasil, uma vacina que vai ser na Inglaterra pode ser aplicada na Austrália, e assim sucessivamente. Essa padronização, ela é fruto dessa ideia de civilização. De quê? Que para você ser civilizado, você tem que ter algumas coisas. Essas coisas são explicadas pela razão. Por exemplo, é melhor você produzir roupa na mão ou produzir roupa numa máquina? Em termos de quantidade? Na máquina. Então, se você tiver industrialização, deixa eu colocar aqui. Se você tiver indústria, você está se desenvolvendo, você está sendo mais civilizado. Isso, na França, na Inglaterra, na Europa, gerou o seguinte, e nos Estados Unidos, gerou a seguinte ideia: pô, a gente tem que levar essa civilização para quem não tem. E aí, inicialmente, a Europa, ela olhou para regiões da África e da Ásia, que eram regiões que não tinham indústria, que as roupas eram feitas de maneira manual, manufatura, como se chama. Isso nos Estados Unidos também gerou um outro processo, que era o quê? A ideia de que você tinha que levar essa civilização, esse progresso, para a parte dos Estados Unidos que não tinha isso. Que no caso dos Estados Unidos é o Oeste. Então, essa ideia de você levar a civilização, ela é fruto do iluminismo, de você desenvolver o pensamento racional. Só que na Europa, isso foi de certa forma deturpado para justificar o que muitos países tiveram, depois de um tempo, que ficou conhecido como expansão imperialista. Essa ideia de expansão imperialista ela se aplica aos Estados Unidos, só que os Estados Unidos, além de participar da expansão imperialista, como a questão que coloca, também se expandiram para o Oeste.
que era uma parte dos Estados Unidos que não era ocupada, digamos assim, pelos americanos civilizados. Deu para entender essa ideia? Então, dentro dessa lógica da derivação do imperialismo, a UERJ coloca de novo duas imagens. Ela coloca imagens de dois filmes, confesso para vocês de coração. Um é um livro que eu não faço nada do que seja esse livro, nunca li, nem ouvi falar. E o filme do Regresso, não sei se alguém já viu o filme do Leonardo DiCaprio. É um filme muito maneiro. E ela pergunta o que essas ideias trazem em comum em relação ao nacionalismo de valorizar qual aspecto da nação. E a opção correta é a letra A. É o ideal civilizatório. Que aspecto é esse? É o ideal que você tem que levar para as regiões que não têm desenvolvimento. Você tem que levar a tecnologia, tem que levar o progresso, tem que levar a ciência. Por exemplo, a gente pega aqui no Brasil. O Sudeste é uma região extremamente industrializada, em geografia devem ver muito isso. Aí os caras falam, o Nordeste não é tanto. Aí o que os especialistas dizem? Então o Nordeste tem que se industrializar, o Nordeste tem que se desenvolver, tem que se civilizar de certa forma. É essa ideia de civilização que no século XIX, aqui 1700, mas aqui já é quase 1800, a norteando a ação de muitos países europeus e também dos Estados Unidos. E é isso que a questão está tocando. Eu dei essa explicação toda porque a UERJ, principalmente quem for fazer a UERJ, ela é apaixonada pelo tema do imperialismo. E basicamente o tema do imperialismo está no seguinte, de você levar a civilização, de você levar a expansão tecnológica, de você levar o famoso fardo do homem branco, como eles chamam, levar isso para os lugares não desenvolvidos, basicamente África e Ásia. A UERJ toca muito nesse ponto. Então, quando vem a questão de imperialismo na UERJ especificamente, galera, tenta ligar direto à ideia de civilização, esse ideal civilizatório, como a gente viu nessa questão 4. Beleza? Pode seguir? Tá tranquilo? Sei que tá meio bagunçado isso aqui, mas tá dando para entender ou não? Isso aqui. Certeza? Então, tá, galera. Questão 5. Vocês fizeram? Questão 5, dá para fazer? Deixa eu só apagar aqui. Posso pagar? Posso, né? Questão 5. Ela já vem direto para a história do Brasil, só que ela não está dissociada do que a gente está vendo até agora. O Brasil, ele ficou independente, como a gente falou, em 7 de setembro de 1822. Só que assim, no processo de independência do Brasil, embora não seja muito retratado, mas está sendo bem cobrado nos últimos 4 anos dos vestibulares, o Brasil, para se tornar independente, ele teve que passar por alguns conflitos. Basicamente, esses conflitos, eles foram intra-regionais. Tipo assim, parte do Nordeste, então na Bahia, a galera não quis a independência, não queria continuar, na verdade, como colônia de Portugal. Parece bizarro isso, mas depois eu até explico com calma. Então, assim, eu preciso dizer a primeira coisa. O processo de independência do Brasil não foi pacífico, teve guerras. E guerras muito sérias, inclusive de muitas tropas estrangeiras sendo contratadas pelo Dom Pedro I para lutar aqui e defender o Brasil, digamos assim, dos brasileiros que não queriam independência. Isso é um primeiro ponto que volta bem cobrado nas questões. Mas nessa questão aqui específica, é preciso a gente ligar porque a gente foi do Napoleão. Ao processo de independência do Brasil como um todo. O Brasil, ele só fica independente em 1822, tá? Só que, tecnicamente, o processo de independência do Brasil, ele começa em 1808. Por que 1808? Porque quando Napoleão invadiu Portugal, em 1808, o rei de Portugal, Dom João VI, que era pai de Dom Pedro I, muito esperto, falou o seguinte: bom, já que eu não vou conseguir derrotar esse cara, eu não vou ficar aqui para perder o trono. Eu vou pegar o meu trono, vou botar num barco e levar para o Brasil. E foi exatamente isso que ele fez. Esse episódio ficou conhecido como transferência da Corte Real Portuguesa para o Brasil. Quando ele fez isso, o território que era Portugal, tipo assim, ele não fez isso só para ele e para a família dele, não. Estima-se que 15 mil pessoas fugiram de Portugal para o Brasil, tipo assim, isso no intervalo de uma semana. Claro, eles saíram de lá na mesma semana e chegaram aqui quase 3 meses depois, porque o pessoal veio de barco, veio de avião. Na época não tinha a velocidade que a gente tem hoje. Essa transferência da Corte Real Portuguesa do Brasil é o que marca, a partir de 1808, o nosso processo de independência. Por quê? Quando a gente pensa em independência,
Pô, a gente pensa numa maravilha. Por exemplo, eu não sei a idade de vocês, mas acho que alguns aqui devem ter até menos de 18, certo? Pô, há muito tempo atrás, quando eu tinha menos de 18, eu sonhava que quando eu fizesse 18, a vida ia ser maravilhosa. Tipo assim, sabe, um vale adulto, carro, casa, emprego. É tipo assim, quando eu terminar o terceiro ano do ensino médio, último dia de aula, a gente sai, eu vou sair, vou jogar bola com meus colegas, vou chegar em casa da mamãe e a vida vai ter mudado. Porque a independência passa uma ideia de liberdade e autonomia, que é mentira. Mentiram pra você, como diz um colega meu. Porque a independência, ela não vai te dar a mudança radical de vida que você quer. Isso vale pra gente no plano individual. Não sei quem aqui deve ter passado por isso, ou quem ainda vai passar, é real, vocês vão sentir isso. E isso vale para os países que se tornaram independentes. O caso do Brasil é muito clássico. O Brasil talvez seja os processos de independência mais assim, legais de se estudar, porque o Brasil não mudou quase nada depois de ficar independente. Por quê? Quando a gente pensa em independência de maneira geral, a gente pensa em mudança de tudo que estava acontecendo antes. Por exemplo, o Brasil antes era uma colônia de Portugal. Portugal era uma colônia, Portugal era colonizador do Brasil e que ela era governada, na prática, por um rei. O rei Dom João VI. Só que como desde 1808 o rei estava aqui no Brasil, o Brasil começou a criar uma, de certa forma, uma paixão por ser governado pelo rei. Então quando o Brasil vira independente em 1822, sabe o que acontece? O Brasil deixa de ser governado por um rei e passa a ser governado por um imperador. Que é o Dom Pedro I. O Brasil tinha uma economia agrícola na época da colônia e de exportação. Agrícola de exportação. O que é isso? Basicamente o Brasil tinha um produto que ele plantava e vendia para o mercado europeu. Acho que a gente, na outra vez que a gente teve aula, a gente viu pau-brasil, açúcar, ouro, depois café. São os produtos mais famosos e mais cobrados em prova também para vocês. Quando o Brasil ficou independente, o Brasil continuou igualzinho. O Brasil, antes da independência, plantava e vendia café para a Europa, o Brasil depois da independência continuou plantando e vendendo café para a Europa. O que eu estou lembrando? O que eu estou fazendo para vocês pensarem com isso? É que a estrutura do Brasil, social, econômica, até política, a não ser que o Brasil passou agora a ser Brasil, não mais colônia de Portugal, não mudou. Essa é um aspecto interessante para vocês lembrarem quando eu ouvi falar de independência, principalmente para o Enem. As questões do Enem, quando eu falo com independência, elas não vão te perguntar quem proclamou a independência do Brasil. Não vão te perguntar isso. Elas vão te perguntar assim, o caráter da independência do Brasil, o processo da independência do Brasil, a forma como o Brasil se torna independente, vão dar as opções e basicamente eles vão estar te perguntando: houve mudança para a independência do Brasil? As estruturas foram mantidas como elas eram no Brasil? Essas são. Você vai dar aula à noite? Vou. Vou vir na página no Show. e dar uma saída. Como eu já vou estar aqui, eu não vou chegar atrasado na noite, não, tá? E as questões vão perguntar justamente essa. Se a independência ela manteve a rigidez da estrutura social no Brasil. Se a gente olhar a questão número 5, por exemplo, a letra A fala justamente isso. A letra A pergunta, traz um texto, claro, o Enem costuma trazer um texto sobre a Maria Quitéria. Maria Quitéria foi uma das primeiras soldadas, guerreiras, oficialmente do Brasil. Quando nós tornamos independente, ela, empolgada, mas ela querendo participar da guerra, se fantasiou de homem e foi lutar nos campos de batalhas. Aí ela, enfim, se torna um marco histórico, justamente porque ela burlou a rigidez da estrutura social do Brasil que proibia mulheres de participarem de conflitos. Por que essa rigidez, essa estrutura rígida continuou se mantendo? Porque o Brasil não mudou nada com a independência. A ideia de igualdade, não de igualdade entre as pessoas, mas de igualdade das coisas, permaneceu. Então, o Enem costuma brincar muito com esse aspecto. E eu preciso que vocês lembrem bastante disso para a prova do Enem quando cair a questão de independência. Por isso que no caso aqui eu gabarito a letra A. Tranquilo? Deu para entender? Fala. Mesmo depois da independência, o Brasil não se desenvolveu assim, seguiu a Revolução Industrial que teve. Por que não se desenvolveu em outras áreas, assim? Ele vai continuar sendo colônia praticamente de Portugal. Ele não mudou nada, então. Continua sendo colônia. Excelente pergunta. A resposta básica é isso aqui, ó.
porque não quiseram. E aí quando eu falo não quiseram, a gente volta na questão número 1. Lembra que a gente falou que a história ela tem a versão da verdade e essa verdade é controlada por uma minoria? Então, tecnicamente, essa minoria é quem detém o poder político e econômico. E quem detém o poder político e econômico no Brasil é a galera que vem, digamos assim, de uma estrutura que remete à colônia. Então, se essa galera na colônia estava bom e quando veio a independência conseguiu se manter bom, naquele jeitinho que estava, agrícola exportador, que é o que tu falou da questão da indústria, a galera vai se manter assim. Se a gente pegar algumas famílias tradicionais do Brasil, por exemplo, quem aqui tem nome Nascimento? Sobrenome Nascimento? Tem? Mas alguém tem? Sobrenome Nascimento é o nome de pessoas que são provavelmente descendentes de escravos no Brasil. Escravo não tinha nome. Então, vamos supor, quando o cara ganhava uma alforria, ele precisava criar um nome. Tipo, o nome dele era João. João do quê? Ah, João do Nascimento. Já que ele nasceu, então ficava João do Nascimento. E assim sucessivamente. Parece bizarro pensar isso, mas é real. Silva, Souza, Nascimento são 3 sobrenomes que são muito ligados a quem vem de descendência de escravos. Tem alguns trabalhos sobre isso que tratam, quando consegue fazer a árvore genealógica de pós-abolição no Brasil. Enfim, eu não queria me debruçar muito sobre isso, a gente pode até voltar depois disso, mas a questão é porque não quiseram. O Brasil só chega a se industrializar, só substitui isso aqui em 1930, na Era Vargas. Até vou falar, a gente fala disso daqui a pouquinho. Mas a questão é que porque não quiseram, porque quiseram manter essa estrutura. Questão 6, vocês viram? Chegaram a ver? Tranquilo? Não? Questão 6. Não deu tempo de responder, foi isso? Tá. Quer um minutinho para responder? Ou posso responder aqui? Dá um minutinho. Então, vamos lá, galera. Pode ser? Beleza. A questão 6, ela toca também na ideia do Brasil ser independente, mas ela vai na linha contrária do que a gente viu até agora. Em que sentido? A gente viu que o processo de independência do Brasil começou em 1808 e ele dura até 1822, que ele é um processo majoritariamente conservador. E aí, galera, quando eu falo conservador, não é no sentido de conservador, progressista, que a galera trabalha hoje em dia, não. É no seguinte sentido, de que você vai manter as coisas como elas estão, a essência das coisas como elas estão. Só que, o Brasil é muito grande, nem sempre foi assim. Em alguns lugares do Brasil as pessoas tentaram fazer diferente. E aí, as exceções a esse padrão, elas também são questão de prova. E a exceção a esse padrão, ela está primeiramente ligada ao ideal do que seria independência. E o ideal do que seria independência está muito ligado ao que é o iluminismo. Lembra? Eu volto de novo no iluminismo que a gente viu. Por que das coisas, de questionar e oferecer alternativas. O iluminismo oferecia uma alternativa de que as pessoas deviam ser livres, iguais e viver fraternamente ou harmonicamente. Liberdade, igualdade e fraternidade. É até o lema da Revolução Francesa. Então, quando as pessoas começaram a ver o iluminismo na Europa, e isso chegou no Brasil, a galera falou assim, pô, a gente tem que fazer a mesma coisa aqui. Mas como? Como? Vamos implantar a independência, mas buscando a independência de maneira, digamos assim, pura, de maneira em que você consiga alcançar esses objetivos. Esse episódio que a questão trata, de 1793 na Bahia, ele ficou conhecido, ele trata dos dois livros, da Bahia e Minas, mas ficou conhecido como... Aqui dá pra ver como eu escrevo? Vou ficar tampando pra vocês. Aí você tá na cabeça. Tá aqui que dá? Claro. Tá, beleza. Então, essas exceções, elas no Brasil, são basicamente cobradas nesse aspecto da prova. Conjuração baiana ou inconfidência baiana, inconfidência mineira ou conjuração mineira. São os dois exemplos que vocês mais vão ver na prova de vocês. Eu acho que eu já falei isso na outra vez que a gente conversou. A diferença entre elas é o seguinte: essa aqui, conjuração baiana, queria a abolição da escravidão. Essa aqui, inconfidência mineira, não queria a abolição da escravidão, que é o que também o Enem cobra. Então, assim, na questão, por exemplo, número 6, ela está justamente cobrando a diferença entre as duas, que a gente já viu essa questão, se não me engano, também. E que é justamente o fato de que a conjuração baiana pregava a abolição da escravidão. Por quê? Por causa do ideal de igualdade e iluminismo. Repara como as coisas, história é legal, as coisas são sempre conectadas, nada é do nada. O iluminismo surgiu na Europa, ele chega no Brasil como se fosse um ideal para a independência do Brasil. O Brasil é a independência que a gente viu até aqui agora. Mas antes a galera tentou fazer diferente. E o tentar fazer diferente foram esses dois movimentos.
Conjuração Baiana, 1798, Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, 1789. Esse aconteceu antes desse. Mas não se preocupe com a ordem. O fato é que os dois buscaram a independência. Os dois buscavam fundar uma república. Só que esse ideal de igualdade entre as pessoas, que significava abolir a escravidão, só está presente na Inconfidência Baiana. Abolir a escravidão, todas as pessoas nascem iguais, só está presente na Inconfidência Baiana. Na Inconfidência Mineira ninguém falou de escravidão. Deu para pegar essa ideia? Em parte está ligado ao iluminismo, que pregava a ideia da razão, e aí concluía que as pessoas tinham que ser livres, iguais e viver harmonicamente entre si. O Brasil chega no movimento de independência diferente de tudo isso, por quê? Porque a galera da corte real veio para cá a partir de 1808. Tanto é que, também é uma questão de prova, o Brasil ele é o único país da América do Sul, América Latina, que continua sendo um império depois da sua independência. Ele não vira república. Todos os demais, Argentina, Chile, viraram república. O Brasil não. O Brasil vira império, continua sendo império. Porque tudo isso aqui do iluminismo no Brasil morre aqui. Esses dois movimentos que fracassaram. Quando chega no processo de independência, ele é conservador na sua essência. E conservador significava, tinha rei quando era colônia, passa a ter imperador. É agrícola de exportação quando era colônia, continua agrícola de exportação quando é país independente. Deu pra entender? Show? Posso continuar? Tá muito chato, gente? Certeza? Tá dando som não? Se alguém dormiu, eu não ligo, fica tranquilo. Eu já tive no lugar de vocês. Eu confesso, eu sou viciado em estudar, eu adoro estudar. Mas eu confesso que assistir aula é até hoje é o fim do mundo pra mim assistir aula. Hoje mesmo eu tava tendo aula online, fazendo doutorado. Cara, é de 10 a 1 da tarde. Aí quando é meio-dia e 10 já sai da aula, eu desligo a câmera, boto no celular, boto no fone de ouvido e vou pegar o ônibus, porque eu tô indo dar aula em algum lugar. Mas assim, enquanto eu tô de 10 horas até 11h30, que é a hora do primeiro intervalo, eu fico assim, ó. Porque tanto que eu esqueço que a câmera tá ligada, eu abaixo e mexer no WhatsApp, fico rindo. Aí fica ouvindo um áudio, assim, bota o celular no ouvido, na frente da câmera, porque eu não consigo ficar parado. Pra mim é impossível, mas eu ligo a televisão, deixo um filme no mudo, assim, eu vou baixinho e fico ouvindo. Porque pra mim é ficar concentrado, lendo alguém falar, eu sei que é complicado. Mas assim, eu tento fazer pra ficar de uma maneira mais dinâmica, menos tediosa. Assim, não pra quem não gostar de história, cara, isso aqui é um saco, eu reconheço. Não é o meu caso, imagino que não seja o caso, eu sei que você parece que gosta de história, né? Foi, que bom. Vamos lá, questão 7. Deu pra responder? Não? Então, vamos responder rapidinho? Tá meio cortado, galera. Se vocês não entenderem o texto, eu posso ler pra vocês. Vamos lá. Questão da UERJ, de novo, aquele formatinho clássico, chama a atenção, imagem, pequeno textozinho, mas lembra do processo histórico. No caso, a questão da UERJ, ela traz 3 fotos de 3 monumentos que fazem referência a isso aqui, o ideal de república no Brasil. Então, por exemplo, o primeiro está ligado ao movimento da Inconfidência Mineira, do Tiradentes. O segundo trata de uma coisa muito pouco cobrada, mas é chamada Revolução Pernambucana de 17. Eu confesso para vocês, eu nem me debrucei muito, porque acho que da outra vez eu falei um pouquinho sobre ela com vocês, mas ela raramente é cobrada, tá bom? E, enfim. E o terceiro, se não me engano, é a imagem da frente do ato de independência. Mas basicamente isso está ligado a um ideal de independência que teve no Brasil antes da própria independência de 1822. E nesse caso aqui, a questão, pelas opções, aí, às vezes a gente também coloca as coisas de uma maneira que, pô, tá tudo errado? Não. Tá tudo certo? Também não. Mas qual é a mais certa das opções? Não é o caso aqui especificamente. No caso da maneira que a letra C, C de casa. O que acontece? A estátua em si, ela faz uma alusão ao Dom Pedro, reconhecendo a hegemonia de Dom Pedro e tudo mais. Só que, pô, quando o pessoal foi erguer a estátua, tiveram que colocar alguns outros elementos, e o texto ajuda um pouco isso, dizendo que é o seguinte, olha, antes do Dom Pedro você teve Inconfidência Mineira, teve a Revolução Pernambucana, você teve uma galera que já falava de independência no Brasil. Então, por isso que nesse caso, a opção C, quando retrata a alusão ao republicanismo, a ideia republicana, antes do Grito do Ipiranga. O Grito do Ipiranga, no dia 7 de setembro, que ele foi a margem do Riacho Ipiranga, a proclamação da independência do Brasil. A UERJ utiliza o recurso linguístico de sinonímia, que chama em português, é quando você chama uma coisa por vários nomes diferentes, mas quer dizer a mesma coisa. O Grito do Ipiranga, o Grito de 7 de setembro, o Grito da Independência, Independência ou Morte,
São jeitos diferentes de você falar disso aqui, da independência do Brasil. Não poderia ser a Bia também? Então, poderia ser se esses movimentos que está fazendo alusão tivessem de fato contribuído diretamente para a independência do Brasil. Mas como a independência do Brasil ela foi conservadora e ela em nenhum momento ela atendeu ao ideal republicano, para ter uma participação popular efetiva, como a dele destaca, o Brasil teve que ter se tornado uma república no final. Ele se manteve um império. Então ele se manteve um império centrado na figura de Dom Pedro I. Então assim, a participação popular acaba sendo bem deixada de lado. Até porque assim, se a gente pensar que a maior parte da população do Brasil desse período ela era escravos, a galera não participou desse movimento de maneira da independência de maneira ativa. Talvez não participar daqui, mas esse movimento não dá o resultado efetivo que se esperava. Então por isso que a D não poderia ser nesse caso. Mas a D, ela não está tecnicamente errada. Porque a depender do olhar que você tem para o período da independência do Brasil, você pode ver uma participação popular importante. A UERJ sempre foi isso, bota duas que são próximas e duas totalmente... A diferença, eu vou te falar, irmão, é o olhar. Por exemplo, se você olhar essa máscara aqui, se você olhar desse lado, você sabe qual time que eu torço? Se você olhar desse, você descobre. A UERJ é isso. Às vezes ela quer pegar o teu olhar, mas não é o teu olhar do teu achismo. É o teu olhar com relação ao que o texto está pedindo, ou no caso, o que a imagem está pedindo. Como a imagem coloca dois movimentos prévios que não deram resultados, no caso aqui tem a Revolução Pernambucana, que eu pessoalmente não considero como isso aqui, mas depois eu até explico melhor. Ela está perguntando o seguinte: olha, antes de Dom Pedro, teve ou não teve pessoal propondo independência, propondo república? Teve. E aí essa questão de ter vai na letra C. A letra D, ela estaria certa, dependendo do olhar que você encare. Que é o caso, por exemplo, da questão que a gente viu da Maria Quitéria, da questão 5. A Maria Quitéria é uma pessoa do povo, de certa forma, que se empolga com a independência e vai lá lutar. Mas quantas Maria Quitéria a gente teve? Historicamente só sabe de uma. Talvez tenha sido mais, provavelmente teve mais mulheres participando. Mas a UERJ, na questão número 7 que a gente viu aqui agora, ela em resposta à imagem, ela está ressaltando a opção C. Beleza? É isso. Até aí, tranquilo? Então vamos seguir, galera. Questão 8, 9, 10, 11. E se der até a questão 12. Eu vou falar 10 minutos, que é o tempo de eu escrever aqui no quadro. Eu sei que não vai dar para responder em tudo, mas respondo o que vocês puderem. E assim, na essência, vocês já têm isso explicado no gabarito. Mas eu queria reforçar com vocês que eu vou tentar englobar tudo isso numa explicação só, que aí a gente otimiza o tempo também. Beleza? Então, 10 minutinhos aí. Vou começar falando devagarzinho, mas eu sei que seria falta uma questão para responder, tá? Só para a gente adiantar um pouquinho. Só uma pergunta, vocês estão conseguindo estudar tipo, em casa, essas paradas de boa? Então, vocês estão tendo uma aula de colégio também, né? Boa parte ainda está estudando. Beleza. Porque assim, a minha dúvida é, do jeito que eu coloquei assim no quadro, claro, para mim faz super sentido, mas eu que estou escrevendo o que estou falando, mas tá dando pra vocês acompanharem mesmo assim? Certeza? Beleza. Aproveitando a pergunta do amigo aqui, que falou da questão da participação popular na independência do Brasil, o fato é que a participação popular na independência do Brasil ela foi muito escassa, para não dizer quase nula. Nula é impossível, assim, as pessoas souberam que estava tendo uma independência. Imaginar que as pessoas estavam todo mundo lá apaticamente, não. A gente hoje em dia não acompanha as coisas que acontecem de política, mal ou bem, um acompanha mais, outro acompanha menos, a gente consegue acompanhar. Isso também acontecia no século XIX, 1822. A questão é que a participação não foi em massa no Brasil. Por quê? Porque a maior parte da população brasileira, a galera composta de escravos. Assim, porcentagem disso, na boa. 80 ou 90% da população brasileira é escrava. Tipo assim, 70, 80, dependendo da cidade, do estado, a quantidade de escravos era muito grande. Porque era mão de obra, era o pessoal que trabalhava. Então assim, a escravidão, ela traz consigo uma ideia muito clara da independência do Brasil, que é de exclusão. Essa exclusão, ela se dá em vários formatos. Se dá no formato de educação. A gente está falando de uma galera que não sabe ler e escrever. Ou que não vai a um colégio, a uma escola ou algo desse tipo para aprender a ler e escrever. Está falando de uma galera que não vai votar. Essa exclusão se dá no voto. O voto no Brasil independente ele é um voto em que você, para votar, você tem que ter algumas características. Uma delas é você ter uma renda. Então eles fazem um censo, que é tipo uma barreira para você ter uma renda, e as pessoas terem que votar após a independência do Brasil. Não é que não tinha voto, até tinha, mas esse voto é muito condicionado a você ter uma renda. E quem tinha renda
era uma pessoa livre. Ou seja, o escravo não tem renda, o escravo não pode votar. Então, por isso, a escravidão está muito ligada à ideia de exclusão. Isso é um processo muito contraditório e ambíguo, porque ao mesmo tempo que você está excluindo esse cara da vida civil, da vida educacional, o escravo é quem cuidava dos filhos dos senhores, o escravo é quem fazia a barba. Eu não sei se vocês já viram um filme, se eu não me engano, chamado Django Livre. Já viram esse filme? Nunca? Vale a pena depois dar uma assistida. É um filme um pouquinho, vou dizer, violento, porque não é violento, não sei se tem cenas absurdas, mas o cara toma um tiro e pum, espirra, sei lá, 2 litros de sangue, sabe? Mas assim, a ideia do diretor é um pouco essa. Só que o Django tem uma cena muito curiosa em que um senhor de escravo, se Leonardo DiCaprio, nesse filme, o DiCaprio fala assim: meu pai passou 50 anos fazendo a barba ali com o fulano, que era o escravo dele, e o escravo nunca enfiou uma navalha no pescoço dele. Por que isso? Porque existia uma relação, digamos assim, entre os donos de escravo e o escravo dentro desse processo. Para você ter ideia da ambiguidade dessa relação e da contrariedade. Porque ao mesmo tempo que o escravo estava ali sendo explorado e tendo a sua liberdade cerceada pelo seu dono, ele estava ali com a navalha no pescoço do cara fazendo a barba. Não é a barba com a gilete que o pessoal faz hoje, é a barba de navalha, não é porque você não tinha gilete. Então assim, posso entender a contrariedade. Ao mesmo tempo que aquele escravo tomava chibatada por ordem da dona da casa grande, ele terminava de tomar chibatada, ou ela terminava de tomar chibatada, ela ia pegar o filho daquela senhora e passar o dia inteiro com ele no colo cuidando, porque a senhora do escravo nem sempre cuidava dos seus filhos. A escrava de casa ia amamentar, chamada Zana de Leite, ia amamentar aquela criança. Então assim, a escravidão é um processo muito contraditório, muito ambíguo no Brasil. Ele começa em 1500, a escravidão no Brasil começa quando os portugueses chegam. Porque a escravidão no Brasil não pode ser só ligada à escravidão africana, tem que se ligar à escravidão indígena também. Os indígenas chegaram, já conheceram os portugueses sendo escravizados. E ela oficialmente no Brasil acaba em 1888 pela abolição. A abolição da escravidão no dia 13 de maio de 1888, pela Lei Áurea. Só que essa abolição era fruto de um movimento abolicionista e tudo mais, que a galera pedia o fim da escravidão. Além de tudo isso, a escravidão não é uma coisa exclusiva do Brasil. Embora o Brasil tenha sido o último país do mundo a abolir a escravidão, se eu não me engano foi o último país do mundo a abolir a escravidão, e o que provavelmente ficou mais tempo com a escravidão efetiva mesmo, a escravidão existiu nos Estados Unidos. Ela existiu no sul dos Estados Unidos, especificamente. Se a gente pegar, por exemplo, recentemente vocês viram que teve uma eleição nos Estados Unidos para a questão presidencial do Donald Trump contra um cara chamado Joe Biden. Muita gente ficou naquela coisa assim, pô, o Trump não tem o voto da comunidade negra, e principalmente aquele movimento, Vidas Negras Importam, que explodiu nos Estados Unidos. Esse movimento ele acaba sendo muito forte, muito forte, na região em que não houve escravidão nos Estados Unidos. Porque na região que teve escravidão, que a galera foi escravizada, muitos negros não vivem mais lá. Eles acabaram indo para a parte norte. Então, quando a gente olha o mapa de votação dos Estados Unidos, a questão, se eu não me engano, a primeira questão que a gente vai ver está sobre o mapa de votação da eleição de 2008 do Obama contra o outro candidato que era chamado McCain. O Obama não teve voto na parte sul. Se você olhar o mapinha que vocês têm a parte vermelha, só para vocês terem uma ideia, cara. A parte vermelha, ela está majoritariamente na parte de baixo, que seria a parte sul dos Estados Unidos, onde teve a escravidão. Essa galera, ela não vota no Obama, ela vota no outro cara, porque o Obama é negro. Os Estados Unidos, o racismo é muito forte até, o Brasil também é muito forte. Isso está muito ligado ao processo de escravidão dos Estados Unidos, que é basicamente nessa região sul. E nos Estados Unidos, depois da independência dos Estados Unidos, a gente não viu isso aqui, mas pode ver depois de outra oportunidade, os Estados Unidos, em tese, permitiu que cada estado determinasse se ia continuar ou não tendo escravidão. E no norte, os caras falaram que não vai ter escravidão. O que os caras fizeram? Foram pro norte. Tem um filme chamado 12 anos de escravidão, não sei se vocês já ouviram falar, já viram, que é um filme que trabalha aí, sabe? Um escravo que vivia no norte, ele é sequestrado para ser... Ele é um homem livre, só que ele é negro, ele é sequestrado para ser escravizado no sul. Ele passa 12 anos sendo escravizado. Até a hora que ele consegue provar que ele é um homem livre no norte. Então, assim, isso nos Estados Unidos, o Brasil, assim, de maneira geral, os caras não predominam no Brasil. Mas nos Estados Unidos a diferença é que no norte foi uma região mais livre, digamos assim, uma região de colonização de povoamento, como eles chamam, e no sul foi uma colônia de exploração, e que a escravidão predominou muito. Isso fica muito evidente no mapa de votos, tanto do Obama quanto da última eleição. Quem quiser olhar, curiosamente, a parte da escravidão que não predominou muito a escravidão, vota no Joe Biden. A parte que já predominou a escravidão, que é um movimento racista, escravidão racista, votou no Trump. Então, assim, no Brasil e nos Estados Unidos teve escravidão, só que no Brasil ela tem outras peculiaridades. Por exemplo, no Brasil durou tanto tempo que a abolição só acabou em 1888. Aí tu falas assim, pô,
Mas o escravo aceitou isso passivamente? Não. A resistência escrava foi muito forte ao longo desses anos. Só que a resistência escrava, assim, ela se deu de várias formas. Eu vou destacar 3 para vocês visando vestibulares. Leniência é tipo assim, fazer uma coisa devagar. Por exemplo, você tem que fazer uma atividade, você começa a enrolar, embromar, pô, depois eu faço, eu começo a fazer devagarzinho para demorar a fazer. O escravo fazia um pouco isso, no seguinte sentido. Estava insatisfeito com o senhor de escravos, o que eles faziam? Eles não faziam o trabalho tão rápido e nem tão bem. Eles podiam ser mandados embora? Não, eles são escravos. Eles podiam ser castigados. Mas era uma forma assim, em alguns casos, o cara já foi castigado e ele falou, olha, cara, eu não vou trabalhar direito para você de qualquer jeito. Então vamos ver nessa luta. A luta, a ideia de conflito, de assassinato, também foi muito presente na escravidão no Brasil. Muitas fontes históricas mostram os escravos invadindo a casa grande, matando os senhores, matando a família dos senhores. E, infelizmente, o suicídio. Muitos escravos, na verdade, cometiam suicídio. Para a questão de vestibular, essas são as 3 formas mais marcantes de resistência que vocês precisam ter em mente. Isso, assim, é um resumo do que cai quando a gente pergunta quando o Enem trabalha escravidão no Brasil. Ficou muito confuso, eu falei muito rápido? Não deu para entender de boa? Então vamos lá, vocês fizeram a questão que fala dos Estados Unidos, a questão 8? Vocês vão responder? Gabarito letra A. Por quê? O mapa de votação majoritariamente está indicando que na parte vermelha, que votou no McCain, é a parte sul, onde teve a escravidão, onde foi utilizada a mão de obra escrava. A parte azul, a parte que votou no Obama, ela não necessariamente tem esse traço como marcante na sua história, embora também tenha tido escravidão em alguns casos. Repara assim, não é toda a região sul, mas a maioria dos estados do sul, beleza? A questão 9, vocês chegaram a ver? Tem uma imagem da Ana de Leite, né? E aí pergunta um contexto da escravidão no Brasil. Opção A, toca no que a gente falou da ambiguidade, da contradição. Pô, é uma escrava que provavelmente é castigada pela mãe desse menino, só que ela está cuidando desse menino o dia todo, ela cria até uma relação de afeto desse menino. Assim, desculpa até tentar trazer para os dias de hoje. Emprego doméstico. Emprego doméstico no Brasil é uma atividade que está diretamente ligada ao que aconteceu no período da escravidão, onde você tinha os escravos de casa. Então, sabe, tem um filme brasileiro chamado Que Horas Ela Volta? Não sei se vocês já ouviram falar. É um filme com a Regina Casé. Tem uma frase que eu acho incrível, que a menina fala assim, a fulana, que é Maria, acho que é Maria o nome dela, ela é quase da família. Ou seja, a empregada doméstica estava ali há 20 anos trabalhando com aquela família que criou o filho da patroa, tanto que o garoto gostava mais dela do que da mãe, entre aspas, no filme dá essa sensação, ela é quase da família. Mas por que ela não é da família? Porque escravo não era da família, então a empregada doméstica também não era. O Brasil é muito bizarro, o emprego doméstico ele é muito resultante desse período de escravidão. Praticamente você ganha a vida limpando a sujeira da outra pessoa. Eu falo, minha mãe fez empregada doméstica a vida toda, é uma situação muito complicada, até hoje em dia. Então, assim, no caso, a questão 10 trabalha essa ambiguidade, letra A, beleza? A questão 9, letra A. A questão 10 trabalha um outro aspecto, mas também trabalha a ideia de estratégia de resistência cultural, que é basicamente uma ideia de luta, em que você se mantém, faz questão de afirmar sua identidade. A letra B, estratégia de resistência cultural. Vocês chegaram a fazer a 10 ou não? Mas deu para entender porque a letra B? Tá ligado? Essa questão de você lutar contra o processo escravizante. No caso, a mãe do Luiz Gama, ela falou assim, não, eu vou manter meu nome, eu não vou vir com a outra. Eu vou ter letra C. Letra C? Não está errado, mas o texto não dá essa ideia. Essa questão, por exemplo, da utilização do nome dela, Luísa Narim, e a questão do paganismo está dizendo o seguinte, olha só, no Brasil, um império em que o catolicismo é a religião oficial, em que as pessoas têm nome cristãos, João Santos, por exemplo, nesse mundo ela está dizendo o seguinte, eu não vou ceder esse tipo de privação da minha liberdade, eu quero escolher o meu próprio nome. E aí é uma forma dela resistir. E ela não está cometendo suicídio, ela não está deixando de fazer as atividades, digamos assim. Ela está lutando, só que é uma luta mais simbólica. E aí por isso nesse cara está ligado a estratégia de resistência cultural, não de hierarquização tribal. A hierarquização tribal talvez tivesse, se ela fosse, por exemplo, uma rainha, de repente, de alguma etnia africana, talvez estivesse mais ligada, mas por isso que a letra C não é que a letra C não está certa, ela só não se aplica ao texto. Beleza? Tranquilo? A questão 11. Fizeram ou não? Fez não?
Deixa eu só pegar aqui então, só pra gente aproveitar o embalo, depois dá uma olhada com calma. Mas eu tenho, só a questão 11, ela traz um texto, normalmente o Enem usando um texto, né? Que traz assim, basicamente algumas histórias, né, de personalidades, personagens negras que estão remetendo a um período histórico no Brasil em que as pessoas lutaram contra o fim da escravidão. O movimento de luta contra o fim da escravidão é um movimento que gerou a abolição, é um movimento abolicionista. Então, no caso, na questão 11, é a letra E. Beleza? Assim, só para explicar, o movimento feminista é um movimento que luta pela igualdade de direitos das mulheres com os homens. O movimento sufragista é um movimento que luta pelo direito de voto. Sufragista está ligado a voto, está ligado a sufrágio, tá bom? Socialista, acho que, enfim, aquela coisa de igualdade, de distribuição de riquezas. Republicano é o que luta pela república e o abolicionista é o que luta pela abolição. E no caso aqui na questão, é uma questão do Enem 2018, ela traz algumas escritoras, ela traz algumas personalidades que estão fazendo referência à compra de liberdades, à luta pela liberdade. A liberdade de quem nesse processo do Brasil? A liberdade dos escravos. Por isso que no caso é a letra E. Mas ficou confuso para vocês ou está tranquilo? Se chegar a responder não, né? Tá, beleza. Então vamos lá. E a última, quer dizer, desse bloco número 12, vocês também não viram, certo? Então dá uma olhada na 12 aí, galera. 2 minutinhos a gente consegue. Opção A, B, C e D e E. Tem alguma palavra que está sendo repetida nas opções, assim, alguma ideia que está sendo repetida nas opções? Por exemplo, na letra A, tem 4 palavras: representação popular, sigilo individual. Letra B, voto indireto, sem perfil censitado. Letra C, liberdade pública, abertura política. Letra D, ética partidária e previsão estatal. Letra E, caráter liberal sem parlamentar. Tipo assim, alguma palavra nessa que está repetida, olhando assim de olho, tu vê que a palavra liberal, da letra E na letra C, liberdade, são quase a mesma coisa, certo? Se são quase a mesma coisa e a questão está pedindo uma opção correta, as duas não podem estar certas. Se as duas não podem estar certas, a C e a E já estão eliminadas. Mas esse recurso eu recomendo. Utiliza quando você não entender a questão, não souber o assunto direito, ou está na dúvida entre algumas opções, ou você não sabe nada em si. Você começa a olhar as opções para tentar identificar dali a que vai estar certo. Porque o Enem a gente direciona. Liberal e liberdade dá uma ideia de democracia, digamos assim, de acessibilidade, dá uma ideia de participação do povo. Eu tenho povo em algum lugar aqui? Não. Mas eu tenho popular. Na letra A. Então, assim, liberal, popular, nessa questão são parecidas. Se são parecidas, não podem as três estar certas. Então, as três estão eliminadas. Então, A, C e E já estão eliminadas. Sobrou a B e a D. Na letra B, voto indireto, perfil censitado. Voto está até ligado a isso aqui, mas voto indireto eu não sei se está. Na letra D, ética partidária e previsão estatal. Pô, eu sei que ética é uma coisa que está ligada às pessoas serem honestas e tudo mais, as pessoas agirem de acordo com a lei. Pessoas honestas normalmente são pessoas que também têm liberdade. Então, se eu conseguir juntar, se eu conseguir entender que ética está ligada à liberdade, na letra D, ela não pode ser a correta, ela também está errada. Só sobra a letra B de bola. Voto indireto e perfil censitado. Por quê? Porque o voto no Brasil, do Império, está ligado à exclusão. Vou até ser mais claro, o voto no Brasil antes de 1988, antes disso aqui o Brasil não tinha um voto para todo mundo. Voto livre, universal, igual a gente tem hoje. Por exemplo, quem tem mais de 16 anos de idade e souber escrever seu próprio nome, pode votar. Se quiser. Quem tiver mais de 18 vai ser obrigado a votar. Isso é novidade a partir de 1988. Antes disso, o voto era uma exclusão. Como a gente viu nessa questão, o voto era indireto e para você votar tinha que ter um perfil censitado, que a ideia é você ter uma renda. Aí tem algumas exceções, tipo aqui, em 32, por exemplo, 32 e 34, nesse período que era Vargas, o voto feminino foi permitido. Em 1891,
todo homem livre podia votar, desde que soubesse escrever. Então a exclusão está em relação às mulheres e aos analfabetos. Mas o homem que não tivesse dinheiro, mas soubesse escrever, podia votar. Então assim, o grau de exclusão vai variando. Aqui é todo mundo. Lógico, todo mundo, criança de 5 anos pode votar? Não. Também tá de sacanagem, né? Mas tipo assim, todo mundo em tese com mais de 16 anos de idade, sabendo ler e escrever, pode votar. E se você não souber ler e escrever, você pode votar também? Pode. Analfabeto pode votar, ele não pode ser votado. Nem pode ser eleito. Exemplo, vocês acompanharam, não, vocês já lembram mais novos, mas já ouviu falar do Tiririca? Que é o deputado. O Tiririca, quando foi eleito a primeira vez, ele quase não assumiu o cargo. Porque o Tiririca não sabia escrever. Ele nunca escreveu, nunca precisou ler. A profissão dele não exigia isso dele. Ele tem um talento nato para fazer comédia. Só que ele virou deputado e a galera falou assim, tá bom, não, mas aí, tá alfabetizado? E aí começou aquela corre-corre, porque ele tinha que fazer uma prova que ele tinha que escrever o nome. Ele não conseguia escrever o nome, então o Ciro tinha que escrever. Ele conseguiu escrever o nome do próprio punho, que é você escrever manualmente, e aí ele conseguiu assumir o mandato. Então assim, todo mundo pode votar, nem todo mundo pode ser eleito. Mas já é um grande avanço. 32 e 34. Vota homem e a partir daqui vota mulher. Você começa a ampliar um pouco. 1891. Vota homem, só homem. Mas você não precisa mais terreno, como é o perfil censitário que a gente viu. Onde é que está a exclusão aqui? A exclusão aqui está para a mulher e principalmente analfabeto. Beleza? A exclusão aqui está só do analfabeto. Nesse caso aqui, essa é a exceção. A partir de 1968, vota todo mundo, vota geral. Beleza? Show de bola. Galera, são 33, falta em tese meia hora para acabar a aula, só que eu cheguei realmente atrasado, pacas. Alguém quer ficar depois das 5 a gente continua ou todo mundo tem que parar às 5? Eu sei que vocês já estavam aqui, quem quiser ficar também fala, eu posso, mas eu não quero. Também não tem problema nenhum com isso. Que aí, o que eu faço? Ou eu dou uma acelerada aqui nisso para a gente fechar o último conteúdo, ou com quem puder ficar, depois eu continuo botando mais coisas de conteúdo. De qualquer jeito, a gente quando voltar a se ver, a gente vai dar sequência nessa lista de exercício. Então, pô, se a pessoa ficar na próxima vez, a gente vai ver de novo, vai acabar vendo de novo. Só que essa é uma coisa boa que eu digo, eu nunca explico do mesmo jeito a mesma coisa, eu sempre explico diferente. Então, assim, vai ver uma coisa de um formato diferente. Mas se vocês quiserem ou puderem ficar um pouquinho depois, quiserem complementar um pouquinho do tempo, a gente fica. Porque a minha próxima aula aqui é às 7, então eu vou ficar 2 horas aqui fazendo outras coisas. Mas assim, eu não me importo e até gostaria de continuar a aula, porque eu realmente falei com vocês na questão do horário. Mas se não puderem ficar, não se preocupe, o gabarito tem as respostas e tem acesso à videoaula também, não tem? Ou não? Então, também tem as questões de videoaula e eu tento depois gravar uma videoaula complementando isso aqui de maneira mais explicada. Mas fica a critério de vocês, tá bom?